Métodos de propagação. Revista CD-ROM. Métodos de propagação. Estaquia de galho. Consiste em cortar uma estaca, com uns 20 centímetros de comprimento, que contenha pelo menos 5 gemas, olhos. As folhas devem ser retiradas da metade inferior da estaca e as restantes cortadas na metade. O corte da base deve ser feito em forma de chanfrado duplo, para facilitar o enraizamento, e o corte da outra extremidade em chanfrado simples, evitando assim o acúmulo de água. Para apressar o processo, mergulhe a estaca em hormônio enraizador e depois plante-a num recipiente qualquer, coberto posteriormente com um saco plástico transparente. O essencial sobre podas. Para que surjam novos ramos desde a base, possibilitando um fechamento mais denso e rápido da planta, não hesite em fazer uma poda drástica a cerca de 20 centímetros do solo. Para conseguir boas servas vivas, pode as plantas lateralmente na forma de talude ou tronco de pirâmide. A base mais larga do que o topo permite a incidência do sol por inteiro, e os ramos superiores não vão fazer sombra nos inferiores. Esta é uma técnica usada para dar à planta uma aparência mais densa. Retire o broto central de um ou mais ramos para estimular o surgimento de novas brotações abaixo dali, podendo ser feita em qualquer época do ano, embora seja recomendável a lua minguante. E não se esqueça de aparar também os galhos secos, doentes e mal formados. Alporquia. Para fazer multiplicação por este método, selecione na planta da qual você quer fazer muda, uma extremidade do caule principal ou um ramo lateral grande e saudável. Calcule de 15 a 30 centímetros a partir da ponta do ramo, e tire com uma tesoura ou faca bem afiada, cerca de 1 palmo para ficar com espaço para trabalhar. Faça uma incisão de baixo para cima, cortando uns 5 centímetros da camada externa da casca, sem deixar que a lâmina ultrapasse mais da metade do diâmetro do ramo. Pincele hormônio enraizador dentro da incisão, e encaixe um pouco de musgo umedecido embaixo da lasca, impedindo que ela volte à posição original. Prenda um pedaço de plástico transparente abaixo do corte, fazendo com ele uma espécie de saquinho, que deve ser completado com musgo úmido ou esfagno. Antes de fechar a outra extremidade do saquinho, faça uma bola de musgo úmido em volta do corte. O tempo de enraizamento dependerá da espécie e da estação do ano, mas de um modo geral, cerca de 8 semanas depois você poderá notar uma porção de raízes esbranquiçadas envolvendo musgo dentro do saquinho plástico. Quando notar que o raizame já está bem desenvolvido, retire cuidadosamente o saco plástico e corte o ramo ligeiramente abaixo das raízes e plante a muda. Estaquia da ponta dos ramos. Consiste em cortar a ponta de um ramo, que brotou recentemente, com uns 10 a 14 centímetros de comprimento, e retirar as folhas da metade inferior. O corte da base deve ser feito em forma de chanfrado duplo, para facilitar o enraizamento, que pode ser apressado mergulhando o ponteiro em hormônio enraizador. Depois é só plantar num recipiente qualquer, coberto posteriormente com um saco plástico transparente. Estaquia de folhas. Selecione algumas folhas da planta que será propagada, e corte as pontas dos talos delas em ângulo, deixando uns 4 centímetros de talinho que as sustentam. Plante-as a seguir em furos feitos com um lápis. Em 5 a 9 semanas folhas novas brotarão, e assim que elas estiverem com cerca de 2 centímetros, elimine a folha mãe e transplante a mudinha.
Proteja a mão em caso de plantas com espinhos. Por filhotes e bulbos que nascem grudados à planta-mãe. Basta separar com uma tesoura de poda bem afiada os filhotes que nascem grudados à planta-mãe e plantá-los diretamente no local definitivo. Basta separar os bulbos que nascem grudados à planta-mãe e plantá-los diretamente no local definitivo. Esporos. Para que os esporos maduros, quando estiverem na cor ferrugem, se soltem, dê algumas pinceladas na parte inferior da folha. Eles até podem ser armazenados, desde que num local frio e seco, a gaveta de legumes da geladeira, por exemplo. Espalhe-os a seguir numa sementeira contendo pó de chassi peneirado ou humus, e coloque um vidro para tampá-la. O processo de germinação das mudas varia de acordo com a espécie, mas em geral as mudas levam de 3 a 7 meses para germinar. Com apenas 2 centímetros de altura, as mudas já podem ser transplantadas para o local definitivo. Mergulhia. Faça uma pequena incisão num ramo qualquer sem retirá-lo da planta, e coloque um palitinho entre as partes cortadas para mantê-lo aberto. Pulverize hormônio no corte, para apressar o enraizamento, e mergulhe-o numa cova rasa, deixando a ponta do ramo para fora da terra. A cova deve estar preenchida com substrato à base de matéria orgânica, e areia em partes iguais. Dependendo do tipo de caule, seria conveniente usar uma forquilha, que pode ser feita com um grampo de metal, para mantê-lo firme sob a terra. Se a extremidade que ficar sobre a superfície for muito longa, coloque um tutor para sustentá-la. Depois de aproximadamente 90 dias, quando o caule já estiver enraizado, corte, com uma tesoura bem afiada, a parte do caule que está ligada à planta-mãe. Aí então a nova mudinha já pode ser transplantada para o local definitivo. Divisão de touceiras. Independente de estar plantada em jardim ou em vaso, a planta contém um torrão, que deve ser balançado para que o máximo da terra, grudada às raízes, se solte. Com a mão, proceda ao desmembramento da planta, lembrando de deixar pelo menos uma folha em cada uma das touceiras. Se for necessário, separe as raízes com uma tesoura de poda bem afiada. Depois de divididas as touceiras, plante-as diretamente no local definitivo. O substrato deve ser rico em matéria orgânica. Divisão de pseudobulbos. Depois de retirar do recipiente a planta que será dividida, lave-a e faça uma poda de limpeza, com uma tesoura bem afiada e devidamente esterilizada, eliminando raízes velhas, folhas e bulbos secos. Dê uma boa olhada na planta para descobrir o melhor lugar para fazer os cortes de desmembramento, de modo que cada uma fique com 3 a 4 pseudobulbos e 1 ou 2 guias. Agora é só plantar as mudas em vasos individuais, revestindo as raízes por baixo e nas laterais com casca de coco desfibrada. Divisão de bulbos. Quando a folhagem morrer, separe os bulbos dormentes e selecione um saudável. Pode sua base e as raízes, tomando cuidado de não danificá-las. Coloque o bulbo numa superfície limpa com a base virada para cima. Com uma faca esterilizada e afiada, corte-o cuidadosamente em 2 partes iguais, e assim vá fazendo sucessivamente até conseguir 16 pedaços. Aí, mergulhe-os por 10 a 15 minutos em fungicida, agitando o recipiente de vez em quando. Tire-os da mistura, e seque o excesso de umidade. Preencha metade de um saco plástico com 11 partes de vermiculita para cada parte de água.
Ponha uns 3 ou 4 pedaços em cada um dos sacos plásticos, guardando-os bem fechados em local morno e escuro, mas arejado. Quando as brotações começarem a surgir nos pedaços, plante-os individualmente em recipientes de pelo menos 6 centímetros de profundidade, contendo substrato à base de partes iguais de areia, composto orgânico e terra comum de jardim. Enxertia. Selecione de uma espécie ou variedade nobre, um ponteiro, pedaço de ramo, da espessura de um lápis, e com mais ou menos 10 centímetros de comprimento. Desbaste-o na base, fazendo uma cunha afiada. Para servir de cavalo ou porta-enxerto, escolha uma planta rústica e resistente, pois o sistema radicular dela é que o será aproveitado. Serre essa muda quase pela base, num ângulo reto. Com uma faca bem afiada, faça uma fenda vertical, de mais ou menos 5 centímetros, na ponta do porta-enxerto. Mantenha a fenda do porta-enxerto aberta com o auxílio de uma cunha ou de uma chave de fenda, e insira o ponteiro de modo que a casca das duas plantas fiquem bem juntas. Se as cascas não ficarem bem juntas, dificilmente ocorrerá a enxertia. Fixe a união cavalo-cavaleiro com um barbante, fio de ráfia, fita crepe ou outro material qualquer, que tenda a se desintegrar com o tempo. Para evitar a entrada de organismos estranhos, cubra toda a área com cera de abelhas. Mantendo a nova muda enxertada à meia sombra, o enxerto pegará em cerca de 2 meses. Depois disso espere mais 6 meses, e transplante a muda para o local definitivo. Curta, inscreva-se e compartilhe o canal.